Sejam todos muito bem-vindos à TV Bento Podcast. É uma alegria começar aqui mais um episódio no meio de jovens, no meio de convidados, no meio de pessoas inteligentes. Nós estamos aqui nesse espaço que é um espaço público, mas que hoje, mais do que ouvir os jovens, nós viemos dar voz para os jovens, eles que são os protagonistas. Nós viemos aqui fazer esse projeto junto com eles. Inicialmente já quero me apresentar, meu nome é Wesley, eu sou professor aqui da Escola Bento Abelaira desde 2024 e estou nesse projeto e já peço para vocês acompanharem aí, já deixo as boas-vindas para vocês e quero pedir para cada um se apresentar. Temos uma convidada especial aqui hoje também para falar de um tema super importante. Primeiramente, seja bem-vindo todos da mesa. E aí galera, meu nome é Lucas, sou estudante aqui da escola desde 2021, atualmente estou cursando o segundo ano no ensino médio, estou no segundo B aqui da escola. E é uma alegria muito grande estar aqui participando mais uma vez nesse podcast. Muito bem, a nossa querida aluna também, desde o 8º ano, que é minha aluna, Rebeca. Oi, eu sou a Rebeca e estudo aqui desde o 6º, desde 2022. E eu tô no primeiro B e eu tô com uma imensa alegria de estar aqui. Seja muito bem-vinda. E aqui a nossa convidada, também professora, também faz parte desse ciclo todo da educação, né? Peço para ela que ela se apresente. Já de antemão agradeço muito a sua presença aqui no meio de nós. Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula. Tenta falar bem próximo aqui. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de Sociologia, estou na rede há 17 anos, já passei por várias escolas, várias experiências e espero que possa contribuir hoje com o trabalho de vocês, né? E acho sensacional esse trabalho porque esse protagonismo ele é importante dentro da escola e vocês estão de super parabéns aí com o apoio do professor Wesley. Muito bem. Esse projeto, né, que é visto aí, eu quero primeiramente começar aqui agradecendo a todos os últimos comentários no YouTube, até a Adriana também, que faz parte também da nossa educação, supervisor, também acompanhou, deixou uns comentários, tantos outros comentários nos outros vídeos, e se você também quiser aparecer aqui também nos próximos vídeos, a gente pede para você ir comentando e o que a gente vai tratando aqui neste vídeo. E antes de a gente começar, já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, aqui embaixo no sininho também já clicar para não perder nenhum vídeo, @TV Bento Podcast e no Instagram, @tvbento.podcast, beleza? Mas a pergunta é a seguinte: conviver, o problema é o que falamos ou como nós falamos? O respeito se conquista ou é obrigação? Toda a verdade precisa ser dita? É possível discordar sem brigar? E a escola, ela ensina a conviver? 4 perguntas, nenhuma resposta simples, mas uma certeza: todos nós convivemos com pessoas diferentes todos os dias, em casa, na escola, no trabalho, nas redes sociais. E talvez os maiores conflitos da nossa época não aconteçam porque pensamos diferente, mas porque nós não sabemos conversar com as nossas diferenças. Podemos começar? Claro. Lucas. Bom, queria perguntar para a professora, né, sobre a respeito da conquista, né, e se respeito se conquista, né, ou se é uma obrigação da pessoa se entrar num ambiente, entrar num local, né, se tem que entrar sabendo se é uma obrigação sua respeitar o próximo ou se você conquista o respeito do próximo. Boa pergunta. Bom, a gente pode pensar em várias situações. Existe a questão da moralização, onde a gente tem que ter o respeito ao entrar num local diferente. Mas a gente também precisa entender de que maneira que isso é incentivado dentro de casa, com o apoio das famílias, porque vocês são pessoas em formação. Então, a partir do momento que vocês estão se formando como seres humanos, seres sociais, vocês precisam ter uma base. E quem é a base? É a família. Então, se em casa existe toda uma educação, toda uma forma de trato, de carinho, de respeito, automaticamente isso vai refletir no meio com os colegas. Mas também existe uma interferência. Por mais que às vezes em casa a gente aprenda alguma coisa, às vezes entre o grupo de colegas você não vai querer ser tão diferente, ser tão educado, e muitas vezes uma fala reativa, ela acaba acendendo ali o pertencimento, mas que também não é positivo.
É toda a questão também do trato que você vai ter, né? Igual você falou, a forma que você responde, né? Eu acho que eu conheço também um pouco do trabalho da Ana. A gente conversa muito sobre educação não violenta, né? Porque às vezes o jeito que você vai tratar a pessoa, geralmente já vai... às vezes a pessoa não está num dia bom, né? Às vezes está naquela situação e às vezes ela vai acabar dando um retorno para nós, assim, não esperado, porque a gente também, vamos dizer assim, né, cutucou por um lado. Mas o respeito é obrigação chegar num lugar e você respeitar as pessoas, ou esse respeito as pessoas vão se conquistando? O que vocês percebem também disso no dia a dia de vocês? A gente vê um problema, né, Ana, assim, questão de respeito, por exemplo, com um professor. Por que tem um professor que tem um respeito da turma e o outro professor não tem? O professor chega, é respeitado, e o outro, às vezes, até se conquista, ou é obrigação? Eu acho que, tipo, igual o senhor falou dos professores, alguns professores, a gente tem o respeito por ele porque já demonstrou respeito pela gente, já trata a gente como se fosse igual e tal, como se fosse, sabe, no mesmo patamar, sabe? Certo. Só que tem outros que tratam a gente meio com desdém, aí por isso que a turma às vezes não trata esse professor com todo respeito igual trata o outro. Ou às vezes também é o modo do professor falar com a gente, às vezes é isso. Eu acho mais isso. Mas não deveria, se o professor é autoridade, se o professor está ali, ele não deveria ser respeitado por estar ali naquela situação? E aí? Só que é mais sobre a educação que a pessoa teve em casa, é mais sobre o ensino que a pessoa teve em casa. Se seus pais ensinaram que os mais velhos, você tem que ter respeito por eles, não importa se eles foram desrespeitosos com você, a pessoa vai ter respeito por qualquer professor, mesmo se o professor não for um dos melhores. Mas aquela pessoa que não foi ensinada a ter respeito com todos, só falar assim, tem que ter respeito, tratar a pessoa bem. Ela vai ter respeito com quem ela quer. Com quem ela quer, ela vai ter respeito. Com quem ela não quer, ela não vai ter respeito. Igual, ela vai ter respeito com o grupinho de amigos dela, mas não vai ter respeito com a outra pessoa. Igual, ela vai ter respeito com o professor que ela quer, entendeu? Com o professor que ela gosta, com o professor que é legal com ela. Agora, o outro que não for deixar ela fazer o que ela quiser, ela não vai ter respeito, ela não vai ligar, entendeu? E aí os pais também não corrigem, aí acaba que a criança cresce assim, dando respeito, oferecendo respeito pra quem quer, e pra quem ela quer, e pra quem ela não quer, ela não dá respeito. Entendi. Esse é o maior problema na escola, de conflito? Um dos? Nós temos muitos problemas, né, dentro das escolas. A gente vive esse processo, né, Wesley? A gente sabe Sim. que é tão desafiador e existe mesmo, né, essa comunicação. Eu gosto muito dessa área da convivência, acho muito importante, até porque faz parte, né, da minha formação enquanto cientista social. E assim, pensando nessa questão da vulnerabilidade social, da vulnerabilidade afetiva, nós hoje temos um problema muito sério, né? E andei lendo alguns materiais a respeito do que aconteceu depois da pandemia. As pessoas ficaram confinadas em casa e aí recebiam informações muito negativas, né? Primeiro a questão da morte, a questão do medo, as pessoas que perderam empregos, as pessoas que se suportavam o mínimo possível e tiveram que conviver juntas ali. E quando elas voltam para a sociedade, elas acabam trazendo, né, esse chamariz, né, de falas reativas e falas violentas. É claro que isso já se passou, né? Já temos aí já quase 5 anos, né, dessa volta. Mas é um trabalho de formiguinha que nós da educação fazemos todos os dias com os nossos estudantes, né? Entendi. Lucas, você aprendeu respeito é obrigação, ou você espera perceber como será tratado? Bom, mano, na minha opinião, o respeito ele é sim uma obrigação, né? Porque todo mundo já ouviu aquela frase, né? Que educação e respeito se aprende em casa, vem de casa. E na minha nunca faltou, graças a Deus. Porém, existe aquela controvérsia, né? Todo mundo tem que ser tratado de respeito, mas é sempre uma via de mão dupla, né? Você trata com respeito esperando ser tratado do mesmo jeito. Isso é um tema polêmico. Sabe por que eu vou te dizer? Porque às vezes, se eu sei quem eu sou, eu não vou esperar a conduta do outro. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou respeitoso, se o outro for desrespeitoso comigo, sabendo quem eu sei, quem eu sou, eu vou ter o respeito da mesma maneira.
Mas isso é um pouco polêmico também, né? Sim. Porque às vezes como que você vai se posicionar sobriamente dentro dessa situação, né? É porque tem pessoas também que, mesmo sabendo, sendo respeitosos, esperando a pessoa ter o respeito, pode vir o que a Rebeca acabou de falar, né? Tipo assim, eu tratei ela com respeito. Se ela não me tratou com respeito, eu vou começar a tratar ela do mesmo jeito que ela me tratou. Justamente por pensar que a gente tem que ser tratado de jeitos iguais. Como, por exemplo, se eu chego num lugar, dou bom dia pra todo mundo, cumprimento, seja gentil e educado e respeitoso com a pessoa, no dia seguinte, eu já estou no lugar, a pessoa chega e não me dá um bom dia, eu falo assim, por que eu vou continuar cumprimentando essa pessoa? Sendo que ela não faz questão de cumprimentar eu primeiro. Aí aciona isso na cabeça da pessoa e ela acaba sendo desrespeitosa com a pessoa que ela nem conversou ainda. Entendi. E você percebe que essa questão do respeito no seu tempo de professora, né? 17 anos, é isso? Você tem um respeito os alunos estão perdendo esse respeito porque o professor também está nessa via mais violenta? Ou você percebe que isso já está vindo de casa? Você tem alguma nesse sentido que você pode comentar para nós? Eu acho que a gente, vivendo, né, dentro da escola, a gente percebe que existem os dois lados, né? A vulnerabilidade social, a vulnerabilidade emocional, ela também está dentro do professor. Às vezes o professor está com algum problema pessoal, algum problema financeiro, às vezes o carro quebra antes de chegar na escola, como já aconteceu várias vezes, né? Olha, coloca uma pessoa para ficar no meu lugar, né? Porque o carro quebrou, eu não consigo chegar, né? A gente está cansado de socorrer professor com essa demanda. Então, muitas vezes o professor, quando ele está no ambiente, ele está chateado com alguma coisa e às vezes uma fala levemente reativa, ela pode desencadear uma reação ainda maior. Isso também pode acontecer. E nós somos seres sociais, então a gente tem que partir do pressuposto humano, que nós temos que errar. Tudo bem, a gente foi reativo, mas tentar reconhecer também esse erro. E eu acho que de todos os lados, o estudante, que às vezes também não está naquele dia legal, está com algum problema também, que a gente tem que ver os dois lados, né? E aí se reconhecer, como você falou a respeito da pessoa que não te cumprimenta, né? Num dia você cumprimenta, no outro dia ela não te cumprimenta. De repente, num outro momento, falar, tá tudo bem com você? Eu estranhei porque ontem você parece que estava mais disposta, porque é natural, né? A gente não pode estar sorrindo o tempo todo, Sim. né? A gente tem desafios. A gente não sorriria o tempo todo se a vida fosse feliz. Exatamente. Uma coisa que eu falo, tipo, as pessoas, é uma coisa que eu falo, quando algum amigo meu tá bravo com alguma coisa ou me tratou de um jeito meio grosso, eu falo assim, nem todo mundo tá num dia bom, tipo, nem todo mundo vai acordar num dia e falar assim, nossa, como o céu tá azul e as flores são belas, sabe? Eu acho que a questão da pessoa você dá bom dia pra pessoa e a pessoa te respondeu um bom dia, no outro dia você espera que a pessoa te dê um bom dia, eu acho que é mais sobre a pessoa às vezes não tá no bom dia, ou a pessoa às vezes nem tocou na cabeça dela de falar assim, nossa, falar bom dia, sabe? Às vezes nem, sabe aquela chavinha, não virou na cabeça dela de falar assim, nossa, tem que dar bom dia, sabe? Essas coisas. Mas de manhã, vou falar pra vocês, de manhã eu nem acordei ainda, viu? De manhã eu tô em stand-by, às vezes a gente, né? Às vezes não teve uma noite muito boa, sabe? Que eu tenho 2 filhos pequenos que acordam de madrugada, e aí eu acordo junto, e aí às vezes, né? Acho que é isso que ela tá falando. Às vezes a gente acorda também, não tá assim, né? Acordar sem acordar. Acordar sem acordar. Eu costumo dizer que eu acordo de stand-by, né? Tem dia que a gente acorda, sei nem como que a minha moto chegou na escola, mas eu cheguei lá em cima dela. Né? Nesse sentido. Pessoal, a gente vai chegando no final desse primeiro bloco. Já peço para vocês deixarem um like aqui no nosso vídeo, curta, compartilhe, siga o nosso canal aqui, @tvbentopodcast, TV Bento Podcast, e no Instagram, @tvbento.podcast. Beleza? Outra questão aqui, toda a verdade precisa ser dita? Eu acho. É que depende. É mais sobre se você... vamos supor, você tem uma amiga e essa amiga foi grossa com outra pessoa. Aí ela, tipo assim, do nada foi grossa com a pessoa. Você chega nela e fala, você foi meio rude, não precisava ter falado desse jeito. E você fala uma verdade na cara. Agora, quando a pessoa, ela não tem, vamos supor, uma condição de vida boa, que dá pra comprar umas roupas novas, ou ela tá usando a roupa dela há muito tempo, tipo, já tá rasgada. Aí chega uma pessoa inconveniente e fala, tipo, nossa, essa sua roupa tá suja, né? Vamos tá trocando, sabe? Eu acho meio
não precisava. Eu acho que não precisava. Porque a pessoa fica constrangida, fica, sabe, com vergonha, porque, tipo, se ela não queria, tipo, ela sabe que a roupa dela ela usa há décadas, mas precisa falar, sabe? Eu acho que nem toda a verdade não precisa ser dita, é só em alguns casos que sim, mas em outros eu acho meio desnecessário, essas coisas. É um motivo de conflito falar algumas coisas inconvenientes? Como que é essa situação, Ana? Então, olha, acho que dentro da sala de aula, uma verdade dita como essa é realmente assim, de um lado é dinamite, do outro lado palito de fósforo, né? É a explosão total. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, como ela falou, uma amizade, uma pessoa mais próxima, né? Eu acho que de repente ter o jeito certo de falar. A gente consegue falar as coisas, mas sempre utilizando sobre a verdade de uma maneira sutil, até o tom da voz. Porque muitas vezes você pedir alguma coisa para alguém num tom ríspido se torna uma ordem. Por mais que você use o por favor, eu não vou aqui fazer porque é chato, mas fazer aquelas encenações que a gente vê muito na sala de aula, né? Então, de repente, a gente tem que se privar um pouco disso e ir com calma, né? Porque a gente tem que ter o quê? A empatia. Acho que a empatia é tudo. Isso é uma coisa que eu falo muito com os estudantes, né? Dentro da sala de aula, que a empatia, ela é o resultado de tudo, né? Vou te dizer uma situação que eu lembrei agora. Um aluno de manhã, com um mau odor, né? Diante da situação, você está com uma pessoa que não está cheirando bem, né? Eu já vi situação de aluno começar essa questão e é difícil, né? Porque você falaria pro aluno, para um colega seu que está ali todo dia com você, isso gera conflito. Total. Usa de verdade ou abafa o caso? Eu lembro você comentou do mau odor, eu lembro quando eu estava no meu 8º ano em 2023, que foi um ano muito conturbado para mim nos professores de história, né? Porque o professor que me dava história, ele mudou para professor de... Não lembro agora, não vou lembrar o nome. Que Filosofia, sociologia? História. Não tem essas matérias para fundamental. Ah, tá. Mas ele foi para outra matéria? Não, ele foi para informática. Ah, sim. Para Proatec. Proatec. Sim. Ele foi para Proatec, né? Aí quando ele foi para Proatec, a escola não tinha recurso, não estava conseguindo contratar professor para dar aula de história, né? Aí toda semana o cara 15 dias trocava professor de história. Aí chegou um professor de história lá que, mano, o estilo dele, mano, cabeludo. Aí, mano, uma das características deles era o mau odor, né? Olha as verdades. Era o mau odor. O problema é que era com o professor. Numa sala de adolescente de 13 a 14 anos. Meu Deus. Onde tinha 25 moleque. No mínimo, né? No mínimo. O que aconteceu? Esses meninos foram lá, não falaram. Pegaram um desodorante. Meu Deus. Falaram, professor, você já comprou isso aqui pra você? Meu Deus. O professor no dia seguinte nunca mais apareceu na escola. Dá BO não dá? Dá. Até processo às vezes. Olha, não sei. Processo é algo muito relativo, né? Mas assim, que dá BO, dá, né? Dá, é muito complexo, né? Eu acho que numa situação dessa, né, envolvendo um professor, eu acho que o que é legal é conversar com o coordenador, diretor da escola. A gente tem hoje nas escolas, né, várias equipes que dão apoio, né? A gente tem psicólogos hoje que fazem rodas de conversa. De repente, trazer essa pauta, pedir, né? A gente sempre tem, né? O psicólogo vai lá nas nossas ATPCs, fala, né? Tem diversos temas. E, de repente, falar sobre essa questão dos cuidados com a higiene. Pessoal. E aí a gente pode até, de repente, para não direcionar para a própria pessoa, para ela não se sentir mal, falar que é para os estudantes. Então, é uma forma da gente ir pelas beiradas, né? E levar a verdade. Sim. Né? Uma verdade de uma forma indireta, porém assertiva. Sim, essa questão, pra gente finalizar esse bloco também, né? Eu acho que a escola trabalha muito com a prevenção do conflito. Porque, por exemplo, ano passado a gente fez algumas intervenções falando sobre higiene pessoal, né? E quando você fala higiene pessoal, você tá tocando no assunto, mas sem expor ninguém, sem expor a situação. Sem falar, é você. É você, né? Ninguém põe o dedo e para evitar
Porque isso é um precursor de um conflito maior, não é isso? Enfim, pessoal, vamos pedir para vocês mais uma vez seguir o nosso canal, @TV Bento Podcast, e o Instagram, TV Bento Podcast, tvbento.podcast, e acompanhar o nosso trabalho, o trabalho dos alunos, esse trabalho do podcast que dá voz aos alunos e deixa eles como protagonista. Vamos passar para o bloco 3 aí, pra gente chegar no meio do nosso episódio aí. Senha, isso. Diga, Rebeca. É possível discordar numa discussão? Tipo, numa briga, você tá brigando com seu colega. Não, é possível discordar. Não, é possível? Discordar sem briga? Tipo, você tá numa discussão com um colega, você tem que bater nele? Precisa disso? Discordar sem brigar. Discordar sem brigar. É possível? É possível. Até porque opiniões são públicas, né? Cada um tem a sua. Sim. Exatamente. Nós somos seres sociais, mas nós somos individuais no pensamento. Sim. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os estudantes, que a nossa individualidade ela tem que ser respeitada. E, inclusive, até um psicólogo na escola que eu estava esses dias na TPC, ele estava falando justamente sobre essa questão do trato da urbanidade. Você tratar a pessoa com urbanidade não quer dizer que você aceita tudo que o outro fala. A gente concordar ou discordar, há necessidade, sim, porque nós somos diferentes. Então, eu concordo, você discorda, mas por quê? E sempre numa fala bastante tranquila, numa fala direcionada, né? E como eu falo, o tom de voz também. Sim. Porque às vezes se você elevar o tom de voz, dá a impressão que você está indo com uma briga. Sim. E aí onde... Tá falando agressivamente com a pessoa. Isso. E às vezes até o jeito da pessoa, porque tem pessoas que falam mais alto. Eu tenho uma fala um pouco mais baixa. Mas tem pessoas que falam mais alto, e aí falam, nossa, mas essa pessoa fala muito alto, ela é muito brava. Tem professores que... Até por questão de ambiente que a pessoa cresceu, às vezes na própria casa da pessoa, ela falava, as pessoas que conviviam com ela falavam muito alto, ela aprendeu a falar alto, e quando chega num ambiente que tem pessoas tranquilas, fala assim, por que ela tá descontrolada, tá gritando? Se ela tá falando você normal. vê a minha mãe falando, você vai achar que ela tá brigando. Juro eu. Toda vez que ela fala, gente que tá... Calma. Quando eu e minha irmã, quando a gente fica conversando, minha mãe às vezes fica, para de brigar, sendo que a gente tá tendo uma conversa normal, tipo, a gente não tá falando, discutindo, a gente só tá falando. Só que como eu e a Sara, a gente fala muito alto às vezes, aí parece que a gente tá, tipo assim, numa briga horrível. Juro pra você. Mas só tá discordando, só tá tentando chegar num acordo. Sim. Né? Mas eu achei interessante que a gente tem esse programa pra gravar hoje, né? E ontem, inclusive, presenciei um fato, né? De uns responsáveis de aluno aqui na escola. Gente, eles estavam tentando resolver um problema, mas um começou a querer falar, tipo assim, sabe um problema que não vai resolver? Porque é problema de divergência de opinião? E parece que é uma iniciativa de querer falar mais alto para saber para querer estar certo? Às vezes sim. Né? Dentro da sala de aula existe esse desafio, né? Às vezes por isso. O professor fala, aí o aluno vai lá e discorda e altera o tom de voz. E é por isso que às vezes o volume da sala de aula às vezes é estrondoso, às vezes por causa que um grupo tá conversando, o outro grupo tá conversando do lado, aí esse grupo, às vezes, parecer que tá conversando, aumenta o tom de voz, aí o outro aumenta também, e do nada tá uma gritaria a sala de aula. Quando, tipo, você tá numa rua e tem duas casas que eles estão disputando pra ver quem que tem o som mais alto de música. Juro. Fica um barulho que você não consegue entender mais nada. Isso não acontece na Zona Norte. Imagina. Nossa! Todo dia, de sexta a domingo, porque segunda e até quinta é o povo trabalhando, entendeu? Eles têm respeito ao trabalhador. Chegou sexta-feira, ninguém quer saber de trabalhador que tem que trabalhar na cidade. É os trabalhadores mesmo que faz isso. Juro. Mas eu acho que isso evitaria muito conflito, né? A Ana pode falar melhor. Se a gente não quisesse sempre ser a última voz, né? E se a gente não quisesse sempre falar mais alto que o outro. Tá? São duas coisas que eu tento me policiar muito, né? Alguns detalhes assim, às vezes as pessoas até brincam, lá em casa quem fala por último sou eu. Tudo bem, pode ser, combinado. Lá na sua casa. Isso, mas, mas eu quero dizer assim, isso que o Lucas falou que eu ia comentar agora. Porque na sua casa é diferente no ambiente público. Sim, claro. Né? Essa divergência toda. Né? E é difícil lidar com essa situação de aceitar o outro falar e você esperar e às vezes também
acabar a briga sem precisar falar nada, ou não? É ou não é? É mais também sobre, acho que a pessoa não conseguir esperar a outra falar, é mais também sobre como o nosso mundo tá agora, tipo, com as coisas muito rápidas, tipo, é vídeo rápido, é coisa rápida. Então meio que a pessoa tem ansiedade, a pessoa começa a ficar demorando pra falar, a pessoa já fica assim, não, pelo amor de Deus, anda logo, já fica cortando a pessoa, sabe? Meio que, eu tenho isso, às vezes eu não consigo, me dá ansiedade a pessoa ficar falando, demorando pra falar, e eu quero falar um negócio, e a pessoa fica demorando, aí eu começo a cortar a pessoa já. Isso. Ela tá, sabe o que ela tá querendo fazer? Ela tá querendo colocar a pessoa em 2 vezes lá, igual no Instagram. Sabe o Sabe? que ela tá querendo fazer? Fazer igual o professor faz comigo às vezes no podcast e me corta. Isso, tá vendo? É porque aqui, como é um espaço de fala, eu já criei esse espaço aqui, pra falar de brincadeira. Mas às vezes a gente acaba cortando o outro. Até você fala muito, por isso que o professor te cortou, que você fala muito. Não, até uma coisa que eu tenho me policiado desde o ano passado, eu falo pro Lucas, né? Falei, Lucas, às vezes você me corta, porque às vezes eu também vou falando, né? E às vezes as coisas vão vindo, às vezes minha cabeça é um emaranhado de situações assim e eu vou, né? Enfim, mas a questão de conflito, né? Só pra gente finalizar essa situação. Como é difícil a gente ouvir o outro e querer, voltando lá para a questão do respeito, respeitar a opinião do outro. Verdade. Né? Eu acho que isso também é uma questão que gera conflito e como que a gente pode... isso também é questão de idade, maturidade ou não? Sim, existe. Como eu falei no começo, né? Vocês jovens estão aí em formação, então existe a imaturidade. Há uma oportunidade de erro, mas um erro desde que seja reconhecido. Eu acho que conforme a gente amadurece, a gente tem muito mais responsabilidades, mas também existe aquele tipo de pessoa que envelhece e não amadurece. Verdade. Né? Sim. A gente lida muito isso com os nossos colegas professores, né? Às vezes você vê ali estampados anos de estrada, mas o nível de maturidade é zero. Verdade. Então, às vezes a gente tem que até tentar ser o mais jovem, mas ser o mais sábio ali, de uma maneira calma e tranquila de falar sobre isso. Eu queria aproveitar rapidamente aquilo que você falou sobre o Instagram, sobre os vídeos, né, que a gente assiste em alta velocidade. Isso realmente está prejudicando muito o nosso trabalho. Verdade. Porque até dentro da sala de aula as pessoas não têm mais paciência de ouvir às vezes do professor, porque o professor está lá explicando, e aí fala assim, não, já passaram os 10 segundos do Rios, aí o que ele vai falar agora? O que ele vai falar agora? A nossa comunicação, ela anda sem paciência. Então, esse é um processo de desvincular o nosso vício, né, dentro dessas redes sociais, que infelizmente já pegou uma boa parte do planeta, né? Então, assim, a gente precisa aprender a viver um pouco sem o celular. É desafiador, existem pessoas hoje até que fazem terapia, né? Existe tratamento mesmo, é como se fosse um uso de drogas, porque já foi comprovado que o celular libera dopamina, então a gente tem o bem-estar, como se estivesse consumindo alguma coisa que também gerasse isso, praticasse um esporte, então é algo prazeroso, né? Isso, exatamente. Legal, pessoal, vamos chegar para a última parte aqui agora. Antes do Lucas trazer para nós nossa último tema aqui sobre convivência também dentro da escola e tudo mais, na nossa sociedade, junto com a Ana aqui, eu gostaria que vocês seguissem aqui, deixem o like, curta, compartilhe esse vídeo para que nós possamos também divulgar esse trabalho. @TVBento Podcast, Instagram, @tvbento.podcast. Lucas? Então, para finalizar aqui o nosso último bloco, queria perguntar para vocês, né, que o que é a convivência, é uma habilidade ou é algo que aprendemos? Que qual é o papel da escola, da família e de cada um de nós nessa comunicação, por exemplo? A escola ensina a conviver? Sim, porque eu acho, na minha humilde opinião, sim, porque a gente convive com muitas pessoas. Desde coordenadores, diretores, professores, até amigos nossos, que a gente tem que ver de segunda a sexta, tipo, todos os dias. Então acaba que você acaba criando uma convivência com essa pessoa. É igual, quando você tem aquele amigo que vai todo dia e num dia ele falta, você sente que ele falta porque você já está acostumado a ver ele todo dia. Então a escola incentiva e traz esse negócio de convivência com outras pessoas. É a escola que prepara o ser humano para o convívio em sociedade? Sim, totalmente. É o espaço de cidadania do estudante. Sim. É aqui, eu sempre falo isso para os estudantes, que é aqui que vocês vão aprender a tirar um título eleitoral, a procurar uma UBS para um determinado especialista,
né? Fazer uma série de perguntas que muitas vezes dentro de casa não dá tempo. Verdade. Você não tem uma pessoa de referência ali para poder te orientar e não precisamos julgar tudo isso, tá? Então a escola ela acolhe, ela orienta, ela te encaminha para esse mundo da vida adulta, ela caminhando ali para os 18 anos, querem tirar a habilitação, a escola, olha, tem uma autoescola aqui, ali acolá, o processo mudou agora da habilitação. Então são vários detalhes. Eu costumo brincar que até aprender a fazer comida vocês aprendem na escola. Não, ironicamente, eu aprendi com um amigo meu da escola. Exatamente, A escola também ensina como você lidar com outras pessoas, com opiniões diferentes. Porque, tipo, querendo ou não, a gente vive com um monte de gente que não tem a mesma opinião, que não teve a mesma criação que a sua, não tem a mesma religião que a sua. Aí acaba que a escola também nos ensina a respeitar, mesmo algumas pessoas não respeitando, respeitar uma opinião diferente, para quando chegar lá no seu primeiro emprego ou no seu ambiente de trabalho, você aprender a respeitar a opinião do outro. Tipo, você não ficar falando, mas a minha eu tô certo mais que você, sabe? Tipo, você começa a respeitar, tipo, tá tudo bem, se você acha que a sua tá certa, tudo bem, a sua tá certa, mas eu acredito na minha, eu vou continuar acreditando na minha opinião sobre alguma coisa. Sim, romper com esse preconceito, né, como eu sempre falo, preconceito, né? Você tirar conceito de algo que você não conhece. Eu sempre fiz rodas de conversa sobre diversidade, mas trazendo também a base religiosa das suas formações, o cristianismo, o judaísmo, o budismo, né? Porque a gente consegue entender essas diferenças culturais e de que maneiras elas são aplicadas nos seus povos, né? De uma maneira muito aberta, muito espontânea e sempre a pergunta do outro tendo uma resposta, porque eu acho que é importante, a gente precisa conhecer. Vocês estão numa fase de conhecimento e esse conhecimento vem em alta velocidade, diferente de nós que também temos, mas a gente já obteve alguns conhecimentos, nós mantemos o conhecimento, que ninguém é sábio até o fim da vida, a gente vai aprendendo, né? O próprio Sócrates, né? Já vem na sua afirmação. Então, eu acho que tudo isso agora é um momento que vocês têm aí, esse período entre o ensino fundamental e o ensino médio, vocês conseguem ter essa desenvoltura, né? Verdade. Então, perguntar sem ofender, pode. A escola te ensina a conviver? Ensino bastante, sim, a conviver. Como eu trabalho, né? Lá no trabalho a convivência é um pouquinho tensa, né? Tô sabendo, vou falar nada aqui não, mas eu queria ter uma câmera do Big Brother pra ouvir. Eu já falei lá que nós tem que andar com uma webcam aqui pra todo mundo ficar vendo, fazer live. Melhor, a gente tem que ir no mercado onde ele trabalha, no mercado você trabalha, né? No mercado que ele trabalha. A gente não vai falar o nome do mercado. A gente vai nas câmeras de segurança e ficar lá olhando ele trabalhar. Não vai dar porque os seus pontos cegos das câmeras. Ah lá, tá vendo? Eu vou lá, eu passo pelos corredores, eu vou atrás de tudo. Eu posso falar uma coisa? Eu já vi ele no mercado, ele sempre educado, gentil, me cumprimenta. E ele nem me conhecia, né? Porque eu nunca dei aula aqui no Bento. O pior é que eu já tinha te visto por causa que eu já fiz curso lá no Senac. Aí eu já tive por lá também. Já fiz. Alô, patrão do Lucas. Um aumento, por favor. Voltando à pergunta. Sim, a escola ela prepara para o convívio, porque quando eu entrei no meu serviço, eu peguei muito as relações que eu tinha com meus amigos e tentei encaixar. Lógico que quando eu entrei, eu só tinha um amigo, que foi o que eu fiz na integração, né? E esse amigo meu, ele era o completo oposto meu, eu era calado e ele era o mais falante. Quando ele entrou, pela altura dele, ele ficou muito famoso lá, até gente de outro setor foi lá ver ele, falando que ele era uma criança trabalhando. E eu fiquei mais nessa questão da observação. Bullying. Até em empresa. Então. A maior questão da vida é você começar a trabalhar e perceber que adulto de 45 anos faz mais briga que adolescente de 15. Então você tem que ter a maturidade e a mentalidade para entrar num ambiente de trabalho ou até mesmo na escola e perceber que, independente da idade, você pode ser mais maduro e mais sábio que uma pessoa mais velha que você. É igual a Ana disse, que alguns professores, eles têm uma caminhada enorme, tipo, tem já uns 40 e poucos, 50 e poucos anos e tem menos maturidade do que crianças de 15, 16 anos. Sabe? Mas às vezes até dentro de casa. Vai, verdade. Eu vou dar referente de novo da minha mãe. Alô, mãe. Vai explicar alguma situação que a pessoa tá lá
cabeça dura, né? Não tô falando que nós somos perfeitos, né? Sim. São outras gerações, foram outras formas de criação. A gente tem que entender também esse lado, né? Sim. Mas pra gente finalizar aqui o nosso programa, eu acho que a escola, ela ensina a conviver, porque na escola é um lugar de encontro das diferenças. Sim. E onde tem diferença, tem conflito. Verdade. E você só amadurece, você só aprende a conviver quando você se coloca em situação de conflito, em situação de ter a necessidade de ouvir o outro, às vezes essa situação de ser contrariado, e é nesse conflito que a gente aprende. Aprende, até porque às vezes há uma resistência natural, porque a gente acha que a nossa ideia é certa. Mas se você abrir o seu coração e ouvir a ideia do outro e perceber que realmente o outro pode trazer uma diferença no seu pensar, por que não? Verdade. Isso já aconteceu muito, até mesmo entre papo, né, com os estudantes. Às vezes eu falando alguma coisa e a pessoa vai lá e fala a opinião dela. Aquele conflito saudável acabou me convencendo de que realmente ela tinha razão. E depois a gente vai fazer as buscas e de fato ela tinha muito razão no que ela falou. Então isso é natural, só que a gente tem que se permitir. Essa é a questão. A convivência, ela é complexa, né? Você trabalhando no supermercado, você sabe o tipo de público que você tem de todos os gêneros, identidades, localidades. Não só de gênero e de raça, mas também de doenças. Às vezes entra uma pessoa lá que às vezes por algum motivo da vida não tem uma perna, ou ela tem alguma doença degenerativa que ela tem... PCD. Isso. Aí você tem que saber lidar com a pessoa, inclusive, falando sobre o que você falou, eu conversei com um amigo meu, eu e ele discutiu, inclusive esse amigo meu estuda na minha sala e trabalha comigo. Ou seja, eu vejo ele das 6 às 9 da noite, todos os dias da semana. E a gente acabou discutindo e eu percebi que nessa discussão eu estava errado. Aí, ó. Tá vendo? Aí eu e ele conversou, né? Numa conversa não muito amigável. E eu fui pra casa, refleti bastante, percebi, porque no dia seguinte eu tava de folga, eu percebi, eu tô agindo assim com ele, mano. Eu acho que eu estou errado. Aí eu fui lá, me desculpei com ele, do jeito que ele é, inclusive se ele estiver assistindo, eu acho que ele vai saber dessa história, do jeito que ele é um pouquinho mais pra frente de estressado. Respondeu um pouquinho grosso, eu já sei que é o jeito dele, deixei passar e falei assim, tô errado. Falou, desculpa aí, vou tentar mudar, porque além de assumir o seu erro, é tentar aprender com ele, né? E foi isso, hoje em dia a gente tá mais tranquilo. Sim. Seguimos. E tem vários públicos, por exemplo, a pessoa idosa também, a pessoa não escuta direito. A gente às vezes fala baixo, Eu mesmo. E aí você tem um idoso que te faz uma pergunta, você fala num tom que você falaria para uma pessoa que escuta bem. E aí ele não escuta. E aí você tem que falar alto sem gritar. Essa é uma fala que... Tá surdo? No caso, isso já aconteceu comigo, porque a pessoa veio me perguntar e falou, hein? Aí você tá surdo? Eu falei, hein? Mas aí vocês são a geração foninho de ouvido, né? E nós estamos agora nesse momento com um conflito aqui para resolver, mas tudo bem. Pessoal, agradeço demais a presença da Ana, agradeço a presença dos alunos que estão aqui. Já quero deixar um agradecimento especial também a toda a escola, toda a estrutura que a escola apoia esse projeto, e peço para cada um deixar o seu tchauzinho aí primeiro e depois a gente faz o encerramento. O Lucas e o seu microfone aqui dando problema. Calma aí que eu virei uma abelha aqui, que eu tô zumbindo até agora. Deixa o seu tchau primeiro, Rebeca. Peraí. Meu Deus do céu. Desculpa. Vamos encerrar? Tchau, galera. Assistam o vídeo e deixem o like. Tchauzinho. Lucas, fala um tchauzinho assim mesmo. Então, foi mal aí pelo microfone aí, galera. É um prazer sempre estar aqui no microfone. Abaixa um pouquinho aí meu volume. Não, pode terminar. Sempre um prazer estar aqui participando, né? Eu que tô aqui praticamente desde o começo, junto com o professor Wesley. Sempre mais um podcast, é sempre uma alegria participar aqui. E comentem aí o que você achou desse podcast, né? Não é pra ficar zoando o meu microfone nesse exato momento, falando que eu tô parecendo uma abelha com esse microfone zumbindo, entendeu? E é isso aí. Tamo junto. Essa é a Ana. primeira. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês hoje, agradecer a parceria que a escola faz, esse trabalho maravilhoso. Eu espero que vocês continuem, né, com essa proposta de trazer pessoas de diversos setores, diversos pensamentos, porque isso é muito bom, é importante, né, e o impacto entre os estudantes, porque todo mundo assiste, todo mundo curte, né, por favor, deem seus likes também, né,
façam aí esse momento especial e obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. Legal, pessoal, que esse episódio deixa uma pergunta pra gente levar. Quando discordar de alguém, eu vou tentar vencer a discussão ou vou construir uma ponte? Comenta aqui as coisas aqui embaixo que o seu comentário pode aparecer no nosso próximo programa. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.